Amém, amados. Glória a Deus. Mais uma quarta-feira, onde José estará ministrando a palavra do Senhor. No mês que vem nós teremos um outro pregador também, somando aqui para estar conosco, e vai ser bênção. Amém? Vamos orar? Pai querido, nós queremos colocar esse momento diante de Ti, pedimos graça, sabedoria, misericórdia. Pedimos também que o Senhor capacite o José, Senhor, com autoridade, para que ele possa transmitir a Tua palavra aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graça e paz a todos que já se encontram aí presentes, prontos para ouvir a palavra do Senhor. É muito bom, né, reunir, mesmo que seja através dessa plataforma, para a gente aprender daquilo que Deus tem para as nossas vidas, né, aquilo que Deus preparou com tanto carinho, com tanto afinco, para que fosse o nosso manual, né, o nosso guia, e nos conduzisse nessa longa caminhada que nós temos trilhado. E é muito bom quando a gente olha para um lado, para o outro, e a gente vê os irmãos que estão ao nosso lado, nos ajudando, né, através de uma palavra, através de um conselho, né, através de um exemplo, de um testemunho. Isso é maravilhoso, né? E hoje nós vamos aprender um pouco sobre essa liberdade que Cristo nos deu, né? Que Cristo pagou um alto preço para que eu e você tivéssemos essa liberdade, né? Essa primeira imagem que vocês estão vendo diz da seguinte forma: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Lá em Gálatas 5:1 diz: permaneceis, pois, firme e não submeteis de novo a jugo de escravidão. Essa mensagem, essa mensagem, né, ali direcionada aos Gálatas, Paulo vem trazendo esse contexto de liberdade, né, pois os cristãos ali de Gálatas, né, que Paulo tinha pregado, né, Paulo havia evangelizado, né, e aquele povo tinha recebido, né, aquela palavra do evangelho, né, porém, quando Paulo se foi, né, vieram, né, um grupo de cristãos, né, que eram judeus convertidos, né, para o cristianismo, e chega ali para a igreja de Gálatas e fala: olha, o que Paulo pregou para vocês não é suficiente para a sua salvação. Vocês têm que cumprir também a lei para que essa salvação seja completa, né? E o que era essa lei? Era a circuncisão, né? As festas e a dieta dos judeus, né? E Paulo, ao saber disso, ele escreve aos Gálatas, e é interessante, né? Eu estou aqui com minha Bíblia aberta, que das 13 cartas que Paulo escreve, ou epístola, né? A diferença de um de outro é que a epístola ela vem com sermão, né? E acrescentada de um conselho, de uma instrução, né? Essa é a diferença de uma simples carta, né? E Paulo ele vem tratando de uma forma assim bastante consternada, né? Pois quando a gente vai analisar as outras cartas, né, epístolas de Paulo, ele sempre começa com a saudação, graça e paz, né, que vocês estejam sempre na bênção, né, que vocês sempre orando, né, por vocês. Aqui em Gálatas não.
lá no versículo 6, ele já fala, olha, eu estou maravilhado do que vocês, como que vocês tão rapidamente, né, no versículo 6 do capítulo 1, como que vocês tão rapidamente estão trocando o evangelho, né, estão substituindo, né, os evangelhos. E isso me trouxe uma reflexão muito grande, né, pois hoje nós não temos esses costumes, né, e com isso também não temos esse ensinamento. Claro que a gente lembra das festas, né, dos costumes, e é bom a gente ter esse conhecimento, mas isso não tira, né, a essência do cristianismo, não tira a essência do evangelho. Mas tem muitos assuntos, né, por isso que a carta aos Gálatas ela é muito atual para os nossos dias, porque quando a gente olha ao nosso redor e a gente começa a analisar a vida, o cotidiano do cristianismo, a gente vê que as pessoas estão tirando a essência do cristianismo e colocando um peso, né, um jugo onde não existe, né, onde que Cristo, né, ele pagou, ele cumpriu a lei, né, por amor à minha vida, por amor à sua vida, né, para que nós fôssemos livres, né, libertos em Cristo, né? Então os Gálatas estavam seguindo, né, e estavam com isso desviando da verdade do evangelho. Eu tenho um princípio, né, que a palavra de Deus ela é muito simples, ela é muito objetiva. E quando nós começamos a cumprir, né, as verdades da palavra de Deus, que é tão simples, nós começamos a praticar coisas grandiosas, né, porque na simplicidade do evangelho nós entendemos a grandeza de Deus. Um exemplo, quando os discípulos perguntam para Jesus qual é o maior mandamento, ele fala, olha, amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, se você ama a Deus, você não mente, você não calunia, você não mata, você não rouba, você ama o seu próximo porque você ama a Deus. E você tem esse princípio no seu coração. Então você tem a grandeza e aí você entende a profundidade do que é o evangelho. Então, quando Paulo vem falando assim, olha, eu estou pasmo do quão rápido, né, vocês estão substituindo esse evangelho. Né? Então ele fala, olha, não submeteis de novo ao jugo da escravidão. Ou seja, é entrar, né, embaixo de uma lei, né, de um peso, onde que o cristianismo, onde que o evangelho de Cristo não está te ensinando isso. E hoje a palavra ela está tão acessível, né, ela está na mão, né, da gente a todo momento, que você pode ter várias Bíblias no seu celular. E todos andam com o celular na mão, né, no bolso, na bolsa, todos... dificilmente você vai ver uma pessoa que não tem o celular. Então, mesmo assim, a gente olha para as pessoas e vê, né, que muitos estão entrando, né, debaixo desse jugo, desse peso e deixando ser guiado. Não pela verdade, mas por um pensamento, por um conceito que não está embasado na palavra de Deus. E aí, né, as pessoas falam, olha, você simplesmente não tem que fazer isso, né, você tem que buscar mais, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, colocando um peso, né, sobre as pessoas, onde que o evangelho está falando, olha, vamos viver a verdade de Cristo, não vamos entrar, né, debaixo dessa escravidão, não vamos entrar, né, sobre esse jugo a qual Cristo nos libertou, a qual Cristo nos deu, né, a liberdade. E essa liberdade é tão grande
que muitas das vezes as pessoas não acreditam. Então ele fala, olha, permanecei, pois, firme, não vos submetam de novo ao jugo da escravidão. Então é quebrar todo jugo, é quebrar, né, todo peso que as pessoas estão levando, sendo que a palavra não está falando para você fazer ou cumprir, né, ou praticar essas coisas que trazem peso para as nossas vidas. E esse permanecer, ele é tão tremendo que quando nós falamos em liberdade, nós falamos também, Paulo está falando também de permanecer, ou seja, é uma posição onde que você e eu também conhecemos a verdade, e essa verdade nos faz permanecer firme na posição onde que nós estamos, e isso nos faz forte para que a gente não se submeta a algo que não faz parte da palavra de Deus, a qual Jesus não ensinou, a qual Jesus não está falando para que a gente se submeta a tal coisa. E esse permanecer é muitas vezes permanecer em combate, ou seja, permanecer firme na nossa posição, permanecer firme na convicção a qual nós temos a certeza que é o caminho correto. Isso nos dá liberdade, sabe por quê? Quando nós temos essa consciência e a certeza de que o que nós estamos fazendo está correto, nós temos mais convicção aonde que nós vamos pisar, aonde que nós vamos caminhar, como que nós devemos agir. Claro que durante essa caminhada nós vamos sofrer ataque de diversas formas. Assim como a igreja de Gálatas, né, eles receberam essa mensagem, não foi de uma pessoa de fora da igreja, não foi de uma pessoa não convertida, não foi de uma pessoa não cristã, não, foram de um grupo, né, de cristãos, né, que falaram algo que não era a verdade do evangelho. E aí vai um ensinamento para nós. Nós temos que ter o nosso conhecimento. Nós temos que ter a nossa convicção. E isso só vem com a leitura da palavra, com o conhecimento do que Deus tem para as nossas vidas, ouvir as mensagens, participar dos estudos bíblicos, né? E esses estudos bíblicos, você tem que estar analisando, como a palavra diz. Nós temos que analisar o que está sendo ensinado. Olha, né, o fulano, o beltrano, o ciclano falou isso, falou aquilo, tem fundamento? Deixa eu fazer uma pesquisa, deixa eu buscar aqui, deixa eu ver se isso é verdade, deixa eu ver se isso tem fundamento, para que a minha base não seja abalada, para que a minha liberdade que Cristo me deu não seja tomada. Porque quando a gente começa a fazer algo que não parte do nosso coração, Cristo não se agrada. Se você ora, mas você não está com vontade de orar, Cristo não se agrada. Se você lê a palavra, mas a sua cabeça está lá no que você tem que fazer, nas contas que você tem que pagar, se você vem para a igreja e também está dessa forma, Cristo não se agrada. Jesus não se agrada disso. Eu acho tremendo aquele versículo que fala, onde houver 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei. Porque
esse versículo ele fala o seguinte, ele fala, olha, se tiver uma multidão, a igreja com 500, 4.000 pessoas, mas se não tiver 2 unidos em meu nome, ali eu não estarei. Olha só como que quando a gente entende a essência da palavra, a gente entende a profundidade ou a grandeza que ela carrega. Por isso que nós temos que participar do sofrimento como um bom soldado de Cristo, né? Quando ele fala lá em 2 Timóteo 2, 3 e 4, nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Então, ou seja, é aquele que permanece firme, é aquele que caminha na convicção. E esse caminhar não é um caminhar de sofrimento, não é um caminhar de pesar, não é um caminhar, né, de amargura, um caminhar, né, de tristeza, não, é um caminhar de alegria, porque nós temos convicção daquilo que Cristo nos chamou. E para que Cristo nos chamou? Então, o Filho do Homem, né, veio buscar, né, o que estava perdido, veio salvar o que se estava perdido. E muitas vezes a gente não tem, né, esse conhecimento. Quer ver um exemplo? Eu coloquei aqui o exemplo da formiga escravagista. Né? Isso é um fato real. Né? Esse tipo de formiga se encontra principalmente na Amazônia. Né? E o que essa formiga faz? Ela invade os formigueiros das formigas mais fracas, rouba os óvulos ali dessas formigas antes dela nascer, leva para o seu formigueiro. Quando elas nascem, elas começam a trabalhar para essas formigas sem saber que são escravas. Isso me chamou bastante atenção porque isso remete muito à vida do ser humano antes de conhecer a Cristo. A pessoa, ela estar vivendo debaixo de um jugo, né, debaixo de uma servidão, e ela não tem esse conhecimento. Por quê? Nós só conseguimos analisar o que é certo e o que é errado quando nós temos o conhecimento dos dois lados. Se nós não conhecemos o que é errado, nós não vamos saber o que é certo. Porque tudo para a gente, um exemplo pessoal, quando eu estava lá antes de conhecer a Cristo, para mim era tudo diversão, para mim era tudo alegria, né? Para mim, né, era tudo normal. Mas a partir da hora que eu conheci a Cristo, peraí, agora eu entendo. Então hoje, nós caminhamos nessa liberdade de Cristo, mas nós sabemos que o inimigo ele anda ao derredor, buscando a quem possa tragar. Ou seja, o único poder que o diabo tem sobre a vida de alguém é o poder que ela mesma dá. Antes nós éramos escravos, sem conhecer a Cristo. Nós conhecemos a Cristo, Cristo nos libertou. Hoje nós não vivemos mais debaixo de jugo de servidão, mas andamos na alegria do Evangelho, na alegria da palavra de Deus. E assim nós caminhamos. Então, éramos escravos antes de Cristo. Éramos escravos da carne e éramos escravos do mundo. Vivíamos escravizados na coleira do pecado, ou seja, né, lá no início a gente viu o exemplo de jugo, né, que é aquele pedaço de madeira com 2 tipos de argola onde que prendia, né, ali o animal, e ali através, né, de uma guia, uma corrente, guiava, né, ali para onde quer, né, que a pessoa quisesse. E da mesma forma é a vida do ser humano antes de conhecer a Cristo. Ele é guiado, né, por uma pessoa que ele não conhece, né, mas que quer o mal dele. Quando nós conhecemos a Cristo, Cristo nos liberta.
né? Cristo nos dá a liberdade. E essa liberdade, né, nós temos o livre acesso ao Pai, para que nós possamos caminhar não debaixo de um jugo, não através de uma coleira, mas debaixo da liberdade de Cristo, mas debaixo do amor de Cristo, mas debaixo da graça de Deus, mas debaixo da soberania de Deus. E além de tudo, sabendo que no final é vitória sobre as nossas vidas, é bênção sobre as nossas vidas. O final que Cristo tem para nós é a vida eterna. Ou seja, o final está apenas é o início da morada no céu, na morada com Deus, na morada, né, ali está junto ao Pai. Então, que a gente possa lançar fora todo jugo, todo mal sobre as nossas vidas. E muitas das vezes isso vem disfarçado. Né? A gente pensa assim, porque o conceito do cristianismo então você não rouba, não mata, né? Então, né, não adultera, então está tudo ótimo. Não, nós temos que sair procurando o que está nos impedindo de alcançar essa liberdade em Cristo. Porque esse submeter, né, esse estar debaixo de um jugo, é a partir da hora que o inimigo, né, ele começa a ter certo domínio sobre a vida, né, do cristão. E isso nós precisamos estar atento a todo momento, como atalaia do Senhor, buscando, né, e vendo qualquer tipo de ataque que possa querer prevalecer sobre as nossas vidas. Então, não alcançamos nossa liberdade por nós mesmos, né? Cristo nos libertou, né? Então nós somos verdadeiramente livres. O que eu quero dizer com isso? Não é um livre parcial, é um livre por completo. E essa liberdade, a cada vez que nós nos aprofundamos mais no conhecimento de Cristo, nós enxergamos com mais clareza o que é essa liberdade. Claro que nós não somos livres para pecar, mas para cumprir a vontade de Deus. E Deus se alegra disso. É o exemplo que eu dei quando você vai orar e você ora, mas não porque você tem vontade, mas porque é um compromisso. Não, Deus se alegra quando você fala, olha Deus, vamos conversar. Eu estou dessa forma, eu estou desse jeito, eu preciso que o Senhor me ajude. E Deus, né, se aproxima porque Ele vê a sinceridade, né, do nosso coração. Ou seja, sinceridade, sem cera, sem máscara, né, sem falsidade. Você está diante do Pai, né, de coração aberto, porque Ele te conhece, Ele conhece o seu coração, Ele sabe, né, da verdade que você quer mostrar para Ele. E Deus se alegra, e Deus, né, se aproxima, e você sente essa alegria de se entregar nos braços do Pai. Então, para a gente refletir um pouco, né, quantas vezes jogamos a nossa liberdade fora? Né, como o apóstolo Paulo falou, ele não se submeta de novo. Não entre, né, embaixo desse jugo. Vocês, né, são libertos. Através de Cristo. Vocês são libertos, então não entre embaixo desse jugo. Então é uma palavra para nós. Para a gente fazer uma varredura na nossa vida e falar assim, cara, o que eu estou fazendo que eu estou entrando debaixo desse jugo? Porque Cristo me libertou. Por que eu estou fazendo isso? Quantas vezes trocamos a nossa liberdade por coisas tão fúteis? Por coisas que não agrada a Deus? Quantas vezes que a gente faz isso? Então, agora 3 perguntinhas
o que tira, né, o que tem tirado você do centro da vontade de Deus. Então, é muito simples. O que Deus espera de nós? Santidade. O que Deus espera das nossas vidas? Comunhão com Ele. O que Deus quer da minha vida e da sua vida? Um coração de adorador. Não é um coração que, então eu pequei, então eu não vou, não vou mais na igreja. Não, irmãos, aí que a gente tem que ir mesmo para a presença de Deus. Aí que a gente tem que buscar a Deus mesmo. E agora eu não vou mais orar, não vou mais na igreja, não vou... Não, aí que a gente tem que correr para os braços de Deus. O que tem te afastado dele? Quais coisas têm sido oferecidas a você que não faz parte da essência do cristianismo, da essência do Evangelho de Deus? E aí eu vou te dar uma dica. Se lançou dúvida sobre a sua mente, cai fora. Porque Deus não é um Deus de incerteza. Deus é um Deus de certeza. Ele não é um Deus de talvez. Ele é um Deus que, olha, levanta e anda. Ele não é um Deus de falar, levanta que talvez você ande. Abre os olhos porque talvez você vai enxergar. Não, ele é um Deus que fala com convicção. Ele é um Deus que fala, olha, se você seguir os meus princípios, os meus mandamentos, eu vou te fazer andar sobre as águas. Se você acreditar, assim como Pedro, e caminhar em direção a Cristo, você vai andar no sobrenatural. Você vai caminhar no sobrenatural de Deus. Então vamos deixar todo o jugo de lado, todo o peso de lado, e vamos nos entregar a Cristo. Vamos nos entregar nas verdades de Deus. Não por emoção, não por sentimentalismo. Monte Hebron é uma igreja que prega a verdade. E não a emoção, não o sentimentalismo. Nós vamos estar falando da verdade de Cristo. E essa liberdade que liberta. E essa verdade que te conduz, que te faz firme, que pode vir qualquer vento de doutrina, pode vir toda onda de pensamento contrário, toda palavra contrária, mas você vai estar firme no Evangelho de Cristo. E essa verdade nos faz caminhar e ter a certeza que a liberdade que Cristo nos deu, homem nenhum pode tomar. Então, quando você olha para trás, você está jogando a sua liberdade fora. Calvino argumenta que acertadamente que somos livres porque Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, ou seja, Ele é o nosso libertador. Irmãos, aquela passagem, quando Jesus fala, Deus meu, por que me desamparaste? Quando Ele está levando sobre si o pecado de toda a humanidade, por amor à minha vida e à sua vida. Ali Cristo está cumprindo tudo aquilo que a lei falava para que fosse cumprida. Por isso, hoje, nós somos libertos em Cristo, para viver essa liberdade e caminhar na graça, na alegria que é estar com Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Então, concluindo, você compra a comida, mas não compra a fome. Você compra a cama, mas não compra o sono. Você compra o remédio, mas não compra a saúde. Concluindo isso, esse raciocínio, a salvação, nós não podemos comprar, porque ela foi dada de graça, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. O que eu quero dizer com essas duas últimas apresentações? É que Cristo, nós não conseguimos chegar a Cristo por outro caminho.
por outra rota. Então, chegar até Cristo é tão simples, mas se torna tão difícil quando as pessoas criam mecanismos para que se possa chegar até Deus, e quando Ele fala, olha, eu quero somente a sua sinceridade, eu quero somente que você se entregue com seu coração aberto, eu quero somente que você entenda o que eu usei ali, os apóstolos, os discípulos, para trazer a verdade até a sua vida. Então que a gente possa entender que o cristianismo é simples, mas nós temos que conhecer a sua essência, nós temos que conhecer o que Cristo tem para a vida de cada um. E isso é maravilhoso. Hoje tem tantos ensinamentos, né? O contexto ali de Gálatas, né? Paulo ele vai defender, né, os princípios da graça de Jesus Cristo. Mais na frente ele vai defender também o seu apostolado. Mas para os nossos dias, nós temos que entender essa verdade e o que Cristo está nos dizendo, para que a gente possa ter certeza qual o caminho que nós devemos trilhar. Amém? Que essa mensagem fique centrada no seu coração, né, para que a gente possa entender a graça de Deus. Leia a Epístola de Gálatas, que você vai ficar maravilhado. Aliás, uma das cartas preferidas, né, de Lutero. Ele faz 2 comentários de Gálatas e é maravilhoso. Amém? Vamos fechar os nossos olhos. Quero agradecer pela participação de todos, tá? Que o Senhor possa conceder uma bênção assim sobrenatural na sua vida, no seu lar, na sua casa, na sua empresa, nos filhos, né, na esposa, no esposo, né, enfim, todos os seus parentes, e que você possa receber essa bênção, né, e entender, né, o que o Senhor tentou transmitir ao nosso coração. E eu tenho certeza que essa mensagem vai servir, né, nos momentos difíceis, no momento, né, onde que a gente gerar alguma dúvida, Deus vai nos fazer lembrar, né, do que foi dito nessa noite. Então feche seus olhos. Senhor, eu quero te agradecer, Pai, por mais um momento que o Senhor nos deu. Pai, por refletir na tua palavra, aprender do teu evangelho e assim, ó Pai, entender que só o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por ti. Nos abençoe, ó Pai, nessa noite, nesse resto de semana, e que nós possamos nos reunir aqui no domingo para te louvar, cultuar o teu santo nome e aprender mais e mais a tua palavra. Em nome de Jesus eu te agradeço pela vida de cada um e quero, ó Deus, te render graça por esse momento que o Senhor nos concedeu. Nos abençoe com a ótima noite de sono, conceda uma bênção especial na vida de cada um, em nome de Jesus. Fique com Deus, uma ótima noite e até mais.